Sejam muito bem-vindos ao terceiro e último programa da minissérie falando sobre conectividade na prática, com esses caras que são gênios de conectividade. No primeiro, nós entendemos o que é o SASE e onde ele se aplica no nosso dia a dia, né? O que é muito importante. Não adianta a gente aprender uma sigla jogada e não conseguir encaixar ele no dia a dia que a gente não decora. No segundo, a gente falou falamos horas aqui sobre SSE e hoje nós falaremos sobre SD-WAN. Fica ligado, tá começando mais um Scancast, o podcast de carreira e tecnologia da Scansource. Eu sou Alberto Viçoso e o Inferno vai colocar meu nome aqui embaixo? Ah, viu só? Agora estão cobrando que tem que ter meu nome, gente. Senão as pessoas não sabem quem eu sou. E mais uma vez recebo aqui Leandro Cibuca, da Conversys, e Robson Silva, da Aruba, que são especialistas e vão simplificar tudo pra gente. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui. Bem-vindos. Obrigado você, Alberto. Obrigado pelo convite. E explicar um pouquinho mais nesse universo, né? Cerrando essa nossa trilogia de todos os pontos aqui. Falar um pouquinho, né? Prazer de falar um pouquinho de SD-WAN para todo o público. Maravilha. Você que assistiu os três, você tá de parabéns. Merece... Você manda e-mail para a Scansource, direcionado pro Fernando Barreto, tá? Que ele vai mandar um diploma para vocês. Vocês vão sair especialistas em SASE. Bom, essa minissérie que é oferecida pela Aruba, a empresa que cria tecnologia. Gente, vocês estão entendendo que é o representante da empresa que inventa. Fala assim, ó, tem um problema aqui no mundo. E eles resolvem com tecnologia, eles criam as tecnologias para conectividade. E claro, a Conversys, que leva essas tecnologias até a gente. De nada adianta inventarem e não chegar pra gente, não é mesmo? Bom, vamos lá. Gente, o que é que significa mais uma sigla? Hoje a gente vai entender tudo sobre essas siglas, vocês vão sair daqui experts. Experts. Maravilha. O inglês tá ótimo. O que significa a sigla SD-WAN e para que serve o SD-WAN? É o famoso Software Defined Wide Area Network. Nome chique. Bonito, né? Mas a sigla, né, o importante é o conceito, né? É uma tecnologia que está chegando, né? Está chegando não, já está no mercado há um tempo, né? Já tem uma forma muito madura em diversos fabricantes, principalmente na Aruba, né? Que evoluiu muito com aquisições, com o desenvolvimento do produto, né? E hoje em dia entrega das melhores soluções nesse quesito, né? Eu acho que a gente pode falar aqui que a gente vai, no final dessa trilogia, a gente vai falar que a gente está criando um contexto de Next Generation SD-WAN. Olha. Nome bonito, né? Eu gosto. Quando a gente coloca mistura português e inglês assim, o pessoal fala, isso é muito chique. Mas pra que serve? Pra que é criado? Software Defined? Como é que é? Wide Area Network. Wide Area WAN, Network. Né, é uma evolução da WAN, né, que é quando a empresa precisava sair do conceito de uma rede local única, que é a famosa LAN, né? As LAN House. Perfeito. LAN House vem daí, LAN House, ó. Exatamente. LAN House. LAN House tinha a redezinha ali para o pessoal interagir e foi evoluindo para conexão com a internet. Quando você precisa conectar diversas localidades, né? Você tinha uma WAN, né? E uma evolução de WAN num conceito, né, mais atual, SD-WAN. Né, porque temos agora tecnologias inteligentes, né, que torna tanto segura, que a gente já discutiu bastante, né, nas outras sessões, tanto segura quanto eficiente, robusta, né, rápida. Né? Então o conceito de software defined vem de uma série de tecnologias somadas de orquestração, administração, visibilidade. Né? Então aí a gente tem essa rede otimizada, né, essa WAN otimizada, principalmente para conectar a corporação com seus diversos brands, né, suas diversas filiais ou o que seja de conexão que ela precisa fora da matriz dela. Né? Isso eu acho muito legal, né? A gente fala das siglas, né? E pra gente às vezes fica um pouco distante porque as siglas vêm do inglês. Então a gente vai usando no dia a dia e a gente tem que quase como se a sigla fosse um nome próprio de alguma coisa. Vai né? absorvendo a sigla. Vai absorvendo e esquece de ver o significado. E aí, puxa... LAN House. Ó, vamos entender aqui, gente. LAN House. LAN é de Local Area Network. Então é rede de local. Área de rede local. Área de rede local, exatamente. Área de rede, ou seja, é local. Fala LAN House, gente. Os jovens não foram pro LAN House, né? Eu vou entregando a idade. É que não tem zoom, senão vocês veem os cabelos brancos aqui. Mas é aquela rede que foi criada naquela área. E aí o WAN é Wide Area Network. Wide de... Perfeito. Né, de wide. Como é que fala em português? Wide, que é o
Abrangente? Não, que abrange mais. Sim. Acho que tem coisa que não tem uma tradução ali, que é né? mais- é muito fica específico. pesado. É né? uma área de larga escala. Larga né? Então, escala, isso. Ótimo. E aí o SD, Software Defined, é definido por software. E aí, vamos entender esse contexto que eu acho legal pra gente dar o próximo passo. Então tá, era o local, era uma redezinha pequenininha. Depois, expandiu essa rede. E aí, definido por software, qual que é a diferença disso? O grande lance é assim, né? A inteligência que está por trás, né? A sigla, né? O acrônimo especificamente não tem tanta importância, Tá. né? Porque passa um pouco Passa uma além outra disso, impressão, né? Não, porque vai um pouco além disso, porque a gente está falando, hoje em dia quando a gente fala de SD-WAN, o cliente, quem já olhou um pouquinho ali, pesquisou o porquê precisa implementar aquilo, ele já está pensando em orquestração, né? Em visibilidade, né, em uma rede mais eficiente, mais barata, mais rápida. Então, sai um pouco do software defined para uma visão mais abrangente. A sigla ficou, mas tem muito mais tecnologia por trás daquilo, né? Principalmente o conceito de orquestrar e centralizar nessa orquestração, conectando todos os brands, ramificações que aquela rede precisa, né? Tanto com a nuvem, né? Quando a gente fala, eu falei filiais, né? Você quer conectar o seu data center, você quer conectar a nuvem, quer conectar uma filial, quer fazer um pacote só de vários lugares que você tinha. Você precisa baratear aquilo, você precisa reduzir custos, você precisa deixar mais eficiente, além de reduzir o custo, né? Como é que eu resolvo, né, essa história toda, né? Foi aí que esse tipo de solução entrou, para unificar, baratear, dar novas opções e fazer um controle inteligente de todo o tráfego interno da corporação. Acho que quando a gente fala desse negócio, né, dessa sopa de letrinhas nova aí do mundo de SD-WAN, a gente também entra numa série de conectividade, né? Então, qual a ideia aqui, né? Até o Sibuca colocou aqui, a gente fazer uma conectividade de matriz e filiais. Quando você tem uma conectividade de matriz e filiais, existe um link ali no meio. O que o SD-WAN tradicional acaba fazendo? Existe um link, o link backup, e ele vai fazendo ali um chaveamento de pacotes, né? De dados ali. Então, qual é o melhor link nesse sistema? Quando a gente entra nesse contexto de Next Generation SD-WAN, criei agora, viu, galera? A gente começa a ter algo muito mais inteligente, algo muito melhor orquestrado, né? Primeiro que assim, a gente consegue fazer um encapsulamento de link. Então imagina só, você tem ali 10 e 10, você se torna 20. Então a gente está falando em 20 megas de um arquivo que vai fazer uma entrega de um pacote entre uma matriz e filial, entre uma matriz e nuvem, né? E dentro disso, a gente tem uma orquestração muito mais inteligente, a ponto de fazer uma entrega de um TCP/IP, né? Então, a gente, devido a esse motivo de fazer essa entrega de pacote e acelerar um TCP/IP, a gente consegue chegar em um contexto de fazer uma aceleração de aplicação. Por que eu estou falando isso? Recentemente, a gente teve um cliente que estava com dificuldades, né, de um acesso de SQL. E ele estava fazendo toda uma replicação também para a nuvem, porque quando a gente fala em SD-WAN, em Next Generation SD-WAN, existe esse contexto também de uma máquina à nuvem, né? A gente volta no contexto do SaaS ali. E esse cliente ele estava começando a fazer uma replicação de dados, uma replicação desses pacotes, né, da matriz para a nuvem, criando uma espécie de backup ali. A gente conseguiu fazer uma aceleração por conta de toda a inteligência que a gente tem, chegando a 90%, 95% de aceleração dos dados, ou seja, entregando uma performance muito melhor a esse cliente, né? E tudo isso em um contexto também de segurança, fazendo toda a entrega do SQL que o cliente ele estava precisando. E aí eu digo mais um pouquinho também, quando a gente entra nessa questão de aceleração de dados, existe algo muito interessante, né, nesse novo contexto de SD-WAN, que é a questão de deduplicação. Porque como que uma nuvem ganha dinheiro, né? A nuvem ela ganha dinheiro como se fosse um taxímetro. Então eu estou aqui com meus dados local e estou replicando os meus dados para a nuvem.
todos os kbytes, megabytes, terabytes, zettabytes, né, que são transferidos do físico para a nuvem, você vai pagar tudo isso que está lá. Ou seja, se você está subindo um backup e você está entrando nesse contexto de replicação de dados, o que a nossa solução consegue fazer essa entrega? O que o Edge Connect ele faz? Ele faz a questão de deduplicação, ou seja, eu tenho uma primeira replicação, depois eu só jogo as incrementais, garantindo para o nosso cliente uma melhor economia de todo o ecossistema dele, falando em replicação para a nuvem. Então, a gente entra não só na parte de conectividade, na parte de entrega de pacotes, mas também, né, quem não gosta de poupar um pouquinho de grana. E aí a gente consegue fazer essa entrega também dentro de todo esse contexto, com a ideia do Next Generation SD-WAN, que é o que o Edge Connect faz. E muitas vezes essa economia, ela paga o projeto, né? Só de comprovar o que você economiza nessa economia do payload, que a gente chama, né? Do que evita de ir para a nuvem desnecessariamente, que você vai deixar de pagar para um provedor em nuvem, para um hyperscaler, alguma coisa assim, essa economia paga esse projeto. Então você, além de implementar uma rede SD-WAN, você começa a trazer esse conceito todo, né, que a gente vem falando nas sessões, com a economia que isso gerou. Né? O conceito SD-WAN, ele nasceu, né, um dos principais metas era a economia, né? Economizar com links, eliminar os links mais caros, né? Dependendo da localidade, fazer uma rede mais avançada e, dependendo da solução, você consegue também ter essa economia, né, de carga, né, do que você enviaria ou não. Né? Então, isso muitas vezes faz valer o projeto porque ele se paga. Né? Então, e se paga e às vezes, né, vai trazendo economia dependendo do planejamento, do tempo que você colocou ele, né, em prática. Né? Economia de link também é algo muito significativo, né? Porque assim, se você está fazendo uma entrega de um pacote, criando uma aceleração de um pacote dentro de um link, fazendo aceleração de toda aquela sopa de letrinhas ali, de TCP/IP, essas coisas, o que você faz? Muitas vezes, alguns dos nossos clientes, existe uma lentidão no link dele, existe um delay no link dele. E aí o que ele faz? Entra em contato com a operadora, faz o upgrade no link dele, né? E muitas vezes isso não é necessário, o que ele já tem já atende ele. Então a gente entra também nessa questão de dar visibilidade daquilo que ele precisa, né? E atender a expectativa com aquilo que ele já tem, criando todo esse sistema de uma entrega, né? Reduzindo o custo, utilizando os links que o cliente já tem, né? E criando toda essa camada de conectividade e aceleração de aplicação, enfim, de recursos dos nossos clientes. Tá. Calma. Muita coisa. Vamos respirar junto agora, todo mundo. Que vocês falaram um montão de coisa de gente inteligente que entende absolutamente tudo sobre o que é SD-WAN. Vamos dar um passinho atrás, que eu me perdi um pouco. SD-WAN o que o cara... Eu, como uma pessoa que preciso de um SD-WAN na minha empresa, o que ele faz exatamente? O que eu vou usar nele? Entendeu? Eu tô criando uma rede. Para que é essa rede? É um link que o meu colaborador vai acessar para entrar no servidor da empresa? É isso? Vamos lá. O que o SD-WAN ele vai te ajudar? Ele vai te ajudar numa economia de custos. Ele vai te ajudar em uma conectividade muito mais eficiente. Ele vai te ajudar em uma performance e ele vai te ajudar com comunicação, né? Garantindo todo aquele ecossistema que o cliente já possui de links, de conectividades, de uma conectividade entre matriz e filiais, matriz, filiais e nuvem, que isso consiga, né, se orquestrar de uma forma muito mais eficiente. Então, quando eu crio, por exemplo, eu tenho o meu servidor e tem todas as informações da minha empresa que precisam comunicar a matriz com filiais, com as pessoas que estão trabalhando e acessando da casa delas. Corrija-me se eu estiver completamente equivocado. O SD-WAN ele vai ser criado para que, por exemplo, a pessoa que vai acessar a internet, ela vai acessar a internet para entrar no YouTube. Ela não está usando o SD-WAN. Por mais que, isso que eu estou tentando entender, para separar as coisas aqui, que é muita informação. Por exemplo,
BioD, que a gente conversou no nosso segundo papo, né? Bring Your Own Device. Eu trabalho do meu celular, do meu laptop, e ele tá cadastrado na empresa como um device seguro para eu acessar a empresa. Quando eu tiver o que eu tô usando o SD-WAN quando eu tô acessando o quê? Você está dizendo trabalhando remoto. Você Trabalhando na sua remoto. casa. Não, bacana. Ou entre filiais, para ficar meio claro exatamente Legal. o que é o SD-WAN quando a gente se conecta, porque né, tem internet, nuvem, Não, perfeito. no local, e separar o que é Dá exatamente. para dividir em duas respostas, essa pergunta em duas respostas, né? Tanto nas questões de matriz e filiais, quanto pegando o gancho daquilo que a gente conversou anteriormente do SSE. Não, perfeito. Esses ganchos funcionam muito bem, né? Falando de conectividade diretamente, né? Você como usuário acessando sua rede, como a gente falou ali na segunda sessão, você está protegido. Se você tem um projeto de SD-WAN, né? Que é onde você vai entrar com o SaaS, né? Que é a somatória de SD-WAN mais SSE. Como usuário corporativo, você vai ter ali as suas proteções, né? Falando de conectividade diretamente, você pode ter uma solução, vai depender da abrangência, né, do que você tem implementado. No mundo Aruba, por exemplo, você pode ter uma solução específica só para o usuário final, que seria um RAP, né, que é o Remote Access para o usuário final. Você tem ali a mesma rede corporativa, né, na sua casa que você teria na sua rede do escritório. Né? Então esse é um tipo, você não precisa de algo muito robusto para sua casa. Mas se você tem lojas, né, vamos supor que você é uma rede de lojas, você vai ter o seu data center, você vai ter a sua matriz e você vai ter ali N filiais, né, N lojas conectadas. Né? E essas lojas, vamos supor que às 18 horas tem a maior carga de tráfego de dados, porque é a hora que você manda informações para o seu CRM, né? Você manda informações financeiras. Então, todas as lojas naquele período vão disparar informações essenciais para a empresa e aquilo tem que chegar rápido, porque aquela somatória tem que ser feita na matriz de imediato, né? Porque aquilo tem que ser entregue para um outro local, um outro plano, por exemplo, né? Isso tem que acontecer sem erros, sem falhas, né? E como que eu faço? Eu preciso de uma WAN bem definida, bem conectada, né? E aí que entra essa inteligência toda, porque se eu conecto todas as filiais, e qual era o grande problema? Eu precisava de links caros para funcionar bem, para essa comunicação entre loja e matriz funcionar. A definição de WAN, né, de SD-WAN, a grande novidade foi otimizar isso. Você pode ter a mesma performance com links mais baratos. Né? Então, por exemplo, se você tem uma loja numa localidade muito remota, de repente, nenhuma operadora consegue te entregar um link muito robusto, né? Que são os famosos MPLS naquela localidade. Você tem que se virar com banda larga. Né? Então, se eu colocar 2 bandas largas locais naquela loja, será que já não seria suficiente? Muitas vezes, uma rede SD-WAN resolve isso. Você coloca 2 links diferentes, não precisam ser muito robustos, mas a inteligência empregada entre matriz e filial para gerenciar esses 2 links é o que vai mudar a dinâmica da comunicação. Porque ele vai pegar link A, tem um conceito já antigo, né, de balanceamento de link, é a evolução disso, porque ele vai balancear os links, vai entender qual que está em melhor momento naquele horário, né, porque toda a estrutura de link depende da operadora, depende de quantos usuários estão naquela operadora. Tem uma série, o trânsito da internet, né? Então, tem a hora do pico também. De repente, está todo mundo em casa usando a Netflix, mas tem também corporações trabalhando por dentro daquela mesma estrutura da operadora. Como você otimiza isso? Você tem 2 links diferentes ou mais, né? Ou mais de um link. Você consegue, através dessa solução, entender como é que o link está naquele momento. Se link A está mais rápido, vai priorizar aquele link. Se link B está mais rápido, prioriza aquele. Faz uma somatória do A, do B e do C. Ou ainda entende o momento da empresa. Por exemplo, é o horário de mandar a carga de financeiro, que é a informação mais importante do dia.
Então vamos usar os 3 links, balanceá-los de maneira que o algoritmo faça com que o pacote chegue de maneira mais rápida utilizando as 3 vias, né? Então ele faz um balanceamento inteligente através de algoritmos avançados, aproveitando o que tiver de melhor naqueles links, naqueles momentos, né? Então você não precisa mais daquele link caro, porque ele vai usar com inteligência os links, né, que eu tenho à disposição naquelas localidades. E seguindo essa lógica para todas as filiais, para o data center, então tem uma inteligência embarcada para utilizar, para colocar os pacotes de maior importância, para que eles ganhem prioridade na comunicação naquele momento, frente a outros pacotes da mesma empresa, e que ele saiba o melhor caminho para ele seguir no mundo da internet, né? Além de estar protegido por todo esse conceito de segurança que a gente mencionou. Então, são projetos que eles são feitos em cima de uma ótica de balanceamento, em cima de uma ótica de redundância e em cima de uma ótica de alta disponibilidade. Porque o que a gente busca? Não ter falha na rede. Eu quero implementar isso, parece muito bonito o discurso, mas eu não quero que caia. Uma loja não pode ficar offline. Eu não posso perder comunicação da minha loja com a minha matriz. O que essa solução pode me ajudar nisso? Além de falando balanceamento de link, mas esse é o conceito mais básico da solução, né? Então, além do balanceamento, eu tenho soluções em alta disponibilidade, onde se eu perco caixa A, eu vou para a caixa B. Os links estão conectados também em forma de alta disponibilidade para que não haja down na rede. Então, eu tenho diversos caminhos, opções, né? Se eu, por acaso, tiver uma falha, e essas caixas têm energia dupla, né? Fonte dupla, ela já tem uma topologia interna, uma estrutura interna em alta disponibilidade. Normalmente os projetos já são feitos em duplicidade, né? Que complementa todo o conceito de alta disponibilidade de infraestrutura, e assim vai para todas as filiais, assim vai para o data center, assim vai para a matriz. Então você passa a ter uma WAN, né, super inteligente, que economiza para você no sentido de conseguir utilizar links mais simples de banda larga, por exemplo, consegue priorizar o tráfego que interessa, né, o que interessa para você em determinado horário do dia. Por exemplo, na hora do almoço pode ser mais importante para você o backup. Então o algoritmo ali, a implantação dessa rede vai ser feita para priorizar de acordo com a sua necessidade. No final do dia, eu preciso priorizar um pouco mais o meu CRM. Durante a noite, o meu backup, ou o backup é um tráfego secundário. Então, o perfil da empresa é estudado para você implantar esse tipo de projeto, né? E ele é sempre feito em cima de uma alta disponibilidade total, né? Ele tem que ter opções, tanto de comunicação quanto de proteção à rede, para que você fique 100% no ar sempre. Imagina só, Robertão, toda essa explicação que o Sibuca colocou aqui dentro de um contexto, por exemplo, vamos pensar aqui de uma rede de lojas de eletrodoméstico, ou aqueles quiosques que a gente anda no shopping, tem aquela empresa que... Pode falar nome? Não. Aquela empresa que vende óculos ali, né, em todos aqueles quiosques. Imagina, todas elas precisam de uma comunicação entre todas as filiais. A rede de eletrodoméstico, ele precisa ter ali uma conectividade com o CRM da matriz para falar que ela vendeu uma geladeira XYZ, que tinha 2 no estoque, já foi. A velocidade e a orquestração que essa conectividade precisa chegar no CRM é onde a gente consegue colocar todo esse contexto, né? Então, assim, vamos acelerar a aplicação do CRM, a fazer com que essa informação chegue de uma forma segura e de um jeito mais rápido nesse CRM para alimentar essas informações. Então, isso é onde a gente consegue criar essas expectativas também, né? Entendi. Então, por que eu pergunto isso, né? Porque, por exemplo, vamos falar, a rede de óculos, né? Que tá lá, que a gente não pode falar, da Pimenta Feijão. Pode virar um cliente. Quem nunca comprou um óculos na Chili Beans, né?
Ela poderia, por que eu penso? Ela poderia só conectar o computador dela ali na internet, no Wi-Fi do shopping e mandar informação pelo Gmail para filial, mandar via Dropbox. Ela poderia fazer isso. Só que aí ela entra no tráfego de todo mundo que está utilizando aquela rede. Entra no limbo comum ali. E aí, se perder alguma coisa, ataque, tudo isso. Então a gente cria o SD-WAN para falar, não, ó, eu, Chili Beans Brasil, vou construir a minha SD-WAN, vai conectar todo mundo, todas as filiais com matriz, todas as informações, para ficar blindado e aí tem a avenida do tamanho que eu quiser. É tipo isso. Agora imagina tudo isso, né? E você entrar em um contexto de conseguir criar priorizações. Legal. Então eu quero criar uma priorização do pacote de uma aplicação XPTO, né? SQL, CRM, qualquer coisa nesse sentido. Quero priorizar pacotes do diretor, né? Quero criar o contexto de deduplicação, porque esses dados do meu CRM, eles não estão em um data center, eles estão em nuvem. Então, por que você paga para deixar o dado armazenado, né? Então, exato. Se ele tiver não só duplicado, mas se tiver quintuplicado, você está pagando 5 vezes pelo mesmo dado. Exatamente. São 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes durante o dia essa informação chegando até uma nuvem. Como eu tenho um taxímetro ali, cara, tô jogando dinheiro fora. Né? Então você consegue criar essas ideias dentro de uma configuração, dentro de uma orquestração e garantir a conectividade e um menor ponto. Acho que um outro ponto interessante aqui, Sibuca, é de falar da solução, o que é? Que é quando a gente falamos do Edge Connect, ele tem uma inteligência, tem um conceito da nossa solução aprender em conjunto com a rede do cliente. E quando a gente coloca os SD-WANs tradicional, cara, ele só vai fazer o básico. É o que o Sibuca estava comentando aqui. Entendi. Do conceito 001 lá de fazer um balanceamento de links, balanceamento de pacote. Quando a gente implementa o Edge Connect dentro do cliente, ele vai ficar escutando a rede do nosso cliente 1, 2, 3 dias e saber como ele consegue e quais os dados que ele consegue priorizar na entrega de um pacote. Então, quando a gente tem esse conceito, essa ideia, acho que até as questões ali, né, de erro humano acaba sendo reduzidas ali. Que legal. Entendi. Agora fez sentido. Agora fez total sentido. E aí, não sei se é uma analogia muito correta, se não for, vocês falam, não foi, e a gente fala, gente, esquece. Mas no nosso último papo, vocês explicaram sobre o ZTNA, que é a evolução da VPN. Então é como se o ZTNA fosse essa conexão entre 2 pontos. E o SD-WAN é um montão de ZTNA conectando todo mundo com segurança e, claro, agilidade e essa inteligência que vocês estão colocando. Só para fazer um paralelo. Fazer uma analogia faz sentido. Sei que às vezes eu dou umas viajadas, mas a gente vai jogando com a forma que a gente pode, né? Para entender as coisas, que é complexo, né? Mas é muito, muito, muito legal. E aí, a gente falou sobre isso no nosso primeiro papo, né? Tem a parte da segurança. Ó, para você que chegou agora, né? O SASE, que a gente falou lá no primeiro encontro nosso. O SASE é feito de 2 partes, né? O SSE, que é a parte da segurança, e agora a gente tá falando do SD-WAN, que é a parte da conexão, velocidade e inteligência na hora de administrar os fluxos, né? De envio, enfim. Acho que você já pode falar com o Fernando para pegar o seu certificado. Já, né? Já tá vendo? Eu preciso, eu querer mais tirar o seu. E aí, aqui que a gente tá falando daquela parte do funcionário que não tem paciência com o sistema que fica lento. E aí, quando você fala do Next Generation SD-WAN, essa inteligência é o que vai poder acelerar ainda mais um SD-WAN que já faz o trabalho básico de só separar o seu fluxo de tráfego do restante das pessoas. Exatamente. Normalmente um projeto, né, quando você vai implementar um projeto desse, como eu acho que eu falei na primeira sessão também, você visa sempre melhorar, né? Vamos aproveitar e melhorar, já que a gente vai
fazer algo, né, dessa magnitude, ou vamos começar evoluindo, né? Vamos começar numa parte para experimentar, ver o que acontece, vamos evoluindo, ou muitas vezes de acordo com o budget também, né, que existe disponível, né? Então, o primeiro estudo é saber até onde pode se chegar, né? Então, analisar, uma análise bem feita, né, do que o cliente tem de infraestrutura, possibilidades, né? De repente ele tem lojas muito remotas, de repente a carga que vai e volta para o data center dele na nuvem é muito alta, né? Então você elabora um estudo muito direcionado, né? Para que você consiga otimizar, colocar dentro de uma orquestração de SD-WAN bem otimizada, visando sempre melhorar, né? Porque você vai implementar, tem toda essa história, vai entrar muito provavelmente num conceito de SaaS, porque você é muito bem-vindo toda aquela carga de SSE, né? Carga no bom sentido, de novas funcionalidades, né? E vamos aproveitar e vamos melhorar a velocidade, né? Então é um estudo muito bem feito, de links, conhecendo bem muitas empresas hoje, né? Falando com expertise aí de conhecer várias verticais, não conhecem a carga que vai e volta na internet. Tem ideia. Pergunta, mas o projeto de SD-WAN começa por aí, né? Você tem que saber a quantidade de dados que vão e voltam. A primeira pergunta que se faz ao cliente. Visibilidade, né? Acho que assim, quando a gente cria uma ideia desse, um processo desse de implementação de SD-WAN, muitas vezes o cliente ele fala assim, cara, eu quero um SD-WAN, mas ele não quer um SD-WAN de verdade, ele quer um balanceamento de pacote, que hoje em dia, cara, o próprio Windows faz isso. Mas quando a gente entra numa seara de falar todas as tecnologias que a gente está compartilhando aqui, né? E entregar uma visibilidade até de saber como está o seu link, né? Acho que todo mundo já passou aqui dentro das nossas casas, né? Que a gente compra pelo pacote ali de 1 giga de internet, quando vai fazer aqueles escaneamentos, está indo 10K. Né? Aquela internet muito lenta. Então, essa visibilidade, o EdConnect, né? A solução de SD-WAN, Next Generation SD-WAN, também vai te dar esta visibilidade. Qual pacote que foi, o que eu estou perdendo, uma construção de pacote, né? Que pacote, por exemplo, quando eu falo pacote, são dados, né? Quais os dados eles foram, quais dados se perderam, quais os dados eu vou fazer um espelhamento dentro de um CRM da loja, né? Que vende óculos, para não perder uma informação. Então imagina só, eles têm o CRM deles, eu preciso fechar a contabilidade, né? Será que foi perdida alguma nota fiscal? Né? Qual espelhamento de pacote eu vou fazer dentro da minha aplicação de CRM que está sendo replicada para a nuvem, para ter uma informação com exatidão e algo rápido? Acho que hoje em dia a gente está nesse mundo, né, de tentar ter uma melhor agilidade, de traçar melhor as nossas agendas. E se a gente tem uma solução dentro de casa que vai fazer tudo isso para nós de uma forma inteligente, né, priorizando aplicações, priorizando todos os dados e garantindo essa conectividade, eu já estou com a caneta aqui para assinar o contrato. Estou assinando. E aí, vou voltar num negócio que vocês já explicaram, mas só para ficar bem claro. Aí, por exemplo, o SD-WAN eu posso criar e definir o que vai acontecer dentro dele. Por exemplo, pode ser só para Chili Beans acessar, vendi óculos azul modelo praia. Pronto. Pode ser só para isso. Ou pode ser um estádio de futebol que eu quero oferecer uma internet rapidíssima para 70 mil pessoas. Pode também isso? Ou isso já foge muito, sabe? Até onde que vai o SD-WAN e até onde ele é indicado, aonde não vale mais a pena. Por que eu estou perguntando isso? Calma, faz um sentido. Porque eu li que tem algumas cafeterias e alguns lugares assim, que os caras começaram a investir em internets muito velozes, em links muito rápidos para atrair clientes, e eles conseguiram melhorar o ticket médio por conta do acesso seguro e velocidade. Tem a ver ou não tem nada a ver? Um pouco a ver. Na verdade, assim, estádios, oferecer a internet, né, oferecer com segurança,
fica um pouquinho fora do mundo SD-WAN. Tá. Né? O SD-WAN entra mais quando você precisa conectar, né? Vamos supor, a própria ScanSource tem os seus centros de distribuição. Conectividade. Né? Você precisa ter conectividade entre matriz e os CDs. Porque, vou chutar aqui que às 18 horas eu preciso enviar toda a carga financeira do centro de distribuição. Isso não pode falhar, porque é uma informação que eu preciso compartilhar com meus fornecedores. Muitos, se é um banco, eu preciso compartilhar com a bolsa. Eu tenho operações online, né? Isso não pode sofrer com latência, não pode sofrer com jitter. Então, quando eu preciso conectar uma estrutura que eu tenho hoje, né? A questão interna da mobilidade. Cara, nuvem, vamos pensar, eu tenho coisas na nuvem que pode estar em qualquer parte do mundo. Eu posso ter minhas filiais, minhas lojas, eu posso ter meus centros de distribuição, eu posso ter todo o tamanho de carga que vai precisar estar conectado e muito rápido, né? Porque na hora de sair meu relatório, eu preciso que saia um relatório final às 18h30 completo de todo esse meu ecossistema. Não pode falhar. Não pode falhar. Eu sou um banco. Né? Meu sistema tem que estar online. Eu preciso disponibilizar informações internamente e externamente para os meus clientes online, né? Real time. Então, essa que é a minha dúvida que às vezes bate. Por exemplo, porque o cliente acessando a informação, ele acessa a informação. E aí é o SD-WAN que garante que vai estar também? Hoje em dia, as redes mais modernas, basicamente, é quase que obrigatório ter uma solução de SD-WAN. Entendi. 31 de dezembro, 11h59, todo mundo preocupado com os fogos para estourar, de abrir champanhe, essas coisas. E os bancos eles estão preocupados em fechar a contabilidade ali no último dia, no último horário do ano, para passar essas informações para a Receita Federal para você fazer o seu imposto de renda no ano seguinte. Você não recebe aquela cartinha? Sim. Cara, muito disso é uma replicação, é algo, né, que o Sibuca falou aqui, é uma replicação que o SD-WAN ajuda em toda essa conectividade. Legal. Entendi. E tem algum outro case? Tem um case que vocês podem falar? Gosto de case. Aí a gente entende, nossa, isso que aconteceu. Eu acho que em conjunto, né, da parceria Converse e Aruba, né, nós temos o primeiro case América Latina implementado com o EdConnect, né, que é de um banco de investimentos, né, o Banco Modal, grande cliente nosso, né, que agora está sendo somado, né, com a XP Investimentos. Foi o primeiro grande projeto, né, Aruba Converses de SD-WAN, né? E o desafio ali, a gente fez a prova de conceito, a gente fez a implementação e fez muito sentido para o cliente de bate-pronto, né? Você lembra da dor do cliente? Exato, a questão de tráfego de dados entre data center, né, e matriz, né? Eles têm um complexo, não vou dar muitos detalhes aqui da estrutura deles, mas sigiloso. Eles têm data centers em nuvem, né, data centers em colocation, né, eles têm toda uma estrutura posicionada de servidores de comunicação. Eles precisavam melhorar essa conectividade. E o problema não era apagar o link, mas eles precisavam além do que já estava performando ali. Tá? Então eles precisavam evoluir com a tecnologia para que aquilo performasse mais ainda. E das grandes sacadas que o EdConnect trouxe foi essa economia que o Robson falou de deduplicação, né? Ou seja, você não precisa comunicar 2 vezes o mesmo dado porque já foi. Então a inteligência da solução economizou muito dinheiro nessa questão do tráfego de dados, né? Então isso ajudou, né, a comprovar o projeto. A rede se tornou muito mais eficiente do que ela já era muito boa, né? Trouxe redundância, capacidades de redundância entre os data centers. Então a infraestrutura, né, a equipe de infra ficou muito mais tranquila com o projeto colocado, porque além de redundância, né, na verdade é alta disponibilidade. Se por acaso, que é muito raro, acontecer uma falha, qualquer que seja em hardware, seja em link, qualquer coisa que aconteça entre as localidades conectadas, o conceito de alta disponibilidade está lá. Então, se por acaso, que acho que até hoje não aconteceu, mas qualquer problema, um link caiu, ninguém percebe-se por quê.
estamos monitorando esse link, claro que a gente vai atuar na correção, mas quem está usando não percebe, por quê? A tecnologia está operando ali e ela é para isso, né? É para que não se perceba o down na rede como usuário, como operação, que essa percepção aconteça somente para a equipe de suporte, né? Para abrir o chamado, reparar o link, obviamente, mas para a operação, esse tipo de projeto, ele tem que manter a operação intacta, né? Esse é o grande... De um projeto de alta densidade, né? Como é um de um banco, é essencial que você tenha um projeto de SD-WAN bem implementado, né? E como eu estava falando lá no começo, o estudo, né, o raio-x inicial para entender como se implementa esse tipo de projeto é essencial. Conhecer os links, conhecer a carga, saber o que está acontecendo, né? O que eu digo que muitas vezes o cliente não sabe informar e é normal, né? Então, uma boa integradora tem que existir para isso, para fazer esse raio-x para o cliente, fazer esse assessment, entender como os links funcionam, mostrar para o cliente que a carga dele é A, B e C, que a carga dele é X mais Y, e o que ele vai ganhar com um projeto desse, né? Que é performance, robustez, segurança, né? A gente falou bastante, e o que eu mais gosto, alta disponibilidade, né? Porque é o que deixa a equipe de TI tranquila, né? Então, um projeto desse, além de desonerar a equipe de TI pela performance de impacto que vai causar na rede, cria muitas camadas de tranquilidade, né? Que além de segurança, de redundância, de alta disponibilidade, então a rede sobe o nível, né? Vai para outro patamar, como falam por aí, né? Eu acho que, imagina, Alberto, o tamanho do Brasil hoje em dia e os links do jeito que eles são entregues para as principais capitais, né? A gente vê aí bastante rede de lojas indo cada vez mais para o interior do Brasil, onde conectividade é um problema para essas empresas, né? Então, a gente pega aí interior do interior do interior, onde o cara tem um link muito específico, algo muito lento, com uma latência de conectividade muito alta, né? Quando entregamos um projeto com essa excelência, né, a gente consegue criar esse contexto para acelerar a performance desse cliente que está no interior do interior do interior, fazendo ali, sei lá, empréstimos para aquela cidadezinha de 10, 20 mil habitantes, por exemplo, né? Criando uma conectividade segura com todo essas empresas. Então, assim, o SD-WAN, ele tem isso de bom, né? Ele consegue transformar essa conectividade e acelerar essa conectividade onde quer que o cliente esteja, independente do link dele. Que legal. E aí, uma pergunta. Não sei se faz sentido perguntar isso. Mas, tá bom, Rondônia. Tô lá em Rondônia, tem que fazer um link de Porto Velho para Manaus, no Amazonas. Vocês vão lá e vocês põem uma antena lá? O que faz? Vocês puxam um cabo daqui até lá? Como é que chama? A Starlink? Starlink. Hoje a Starlink tá lá e a gente tem a integração, né, com a Starlink para fazer uma aceleração, por exemplo. Né? Então, assim, independente do link, dentro da estrutura que o Edge Connect ele trabalha, consigo chegar em Rondônia, né, chegar no Acre, por exemplo, e criar uma conectividade com excelência para esse cliente. Do ponto de vista, inclusive, isso já tem relatos de cliente nosso que estava trabalhando ali com 2 links, o link cair e o cliente não perceber. Sabe que o link caiu e o link voltou porque olhou nos relatórios. Visibilidade novamente. Então isso é o que a gente tem de excelência também. Que legal. Porque falando também, a gente fica falando, evolução, hospitais, cirurgias a longa distância. Não dá pro cara estar operando o cérebro de um cara e cair a conexão no meio do rolê. O 5G só tem nas grandes capitais, né? Então. Tá aí um grande exemplo, né, do que você pode aproveitar, né? Por exemplo, isso é inadmissível que ocorra qualquer interrupção numa transmissão dessa, né? Então, obrigatoriamente, uma tecnologia, um projeto muito bem implantado tem que estar ali, né? O balanceamento, todo o algoritmo, a orquestração tem que ser muito bem feita para que aquilo
ocorra muito bem, porque imagina se isso der errado. No meio da cirurgia, o nome do hospital vai pra lama, acaba, o negócio despencam por conta disso. O nome do médico, o nome de Exatamente. toda Tem muita- a estrutura. Tem muita coisa em jogo, então um projeto de SD-WAN bem montado se encaixa numa situação dessa. Excelente exemplo. Nossa, e eu fico pensando também, né? A gente comentou em algum dos nossos papos sobre os carros voadores, que vai chegar, gente. A gente vai. Tem grande chance de Já ver existem isso. projetos, né? Não, já existe, já tá funcionando, né? E aí, uma das dificuldades são a falta das antenas 5G, porque eles têm que conversar muito entre si, né? Não dá pra ter um operador de tráfego aéreo o tempo todo acompanhando. Tem que ser inteligência artificial conectada. Imagina, cai uma rede dessa com a frota de São Paulo, não sei se do Brasil ou de São Paulo, vale um Google aí pra confirmar a informação. Mas acho que a segunda maior do mundo de helicópteros e aviões de pequeno porte. É isso mesmo, São Paulo. De São Paulo, né? É. E colocando mais carro, vai ser uma coisa insana. Se você não tem uma conexão dessa, um link seguro desse, tem a menor Uma agilidade nesse sentido, não tem o menor sentido ter um ecossistema. latência, né? Exato. Não. Exato. Hoje a gente já vive um caos, né? A gente Já vive aí um caos aqui em terra, olhando o trânsito, olhando tudo isso. Imagina quando isso começar a pensar em carros voadores. Se não tem uma tecnologia dessa, com toda essa inteligência, com todo esse algoritmo, né, para fazer uma entrega, para fazer um SD-WAN de verdade, cara, vai virar um caos. Caos, né? Não tem como. E pensando nisso, tá? É muito legal, é muito importante. E aí, claro que nada é tão simples assim, mas a gente ouve aqui o SD-WAN e fala, pô, toda empresa tem que ter seu SD-WAN. Quais são os principais desafios na implementação dessa solução ainda hoje em dia? Quando a gente fala de uma implementação de SD-WAN, qual que é a melhor coisa a se fazer? A gente precisa entender as necessidades do cliente. A gente entendendo as necessidades do cliente, a gente consegue iniciar uma transformação, iniciar um POC, né? Uma prova de conceito, uma prova de valor dentro desse cliente. E aí, entender com esta avaliação, com esse test drive, né? Como conseguimos ajudar os nossos clientes, né? Muitas vezes o cliente chega para nós com uma dor, mas essa dor, na verdade, está replicado em outras coisas que o POC, né, a prova de valor, a prova de conceito, começa a dar uma visibilidade melhor. Então, a gente começa exatamente por aí, né? Entendendo as necessidades do cliente e colocando sugestões que a prova de valor nos entrega para esse cliente. É muito personalizado, né? Tem que ser. Porque eu fico pensando aqui, você cria o SD-WAN maravilhoso, põe lá no hospital, Albert Einstein, e aí falta luz. Tipo, isso tem que ser pensado também. Exato. É a questão de ter uma... Fugiu a palavra agora. Mas é questão de ter um backup disso tudo, né? É questão de ter uma... No mundo de TI, de infraestrutura, né, a redundância... Redundância, essa é a palavra que faltou. A redundância e mais do que isso, né, a alta disponibilidade em si, né, é um conjunto de coisas, né? Então começa desde o seu acesso aqui, que vai para a próxima antena. Desde a antena, você já começa a ter uma necessidade de disponibilidade, de redundância. Você pode daquela antena ter 2 cabos. Uhum. Se um cabo cair, o outro vai para outro lugar. Se tendo duas conexões, tem um switch A e um switch B. Se o switch B cair, você ainda continua no switch A. Ou conecta em uma rede em alta disponibilidade. Se cair uma porta, a outra mantém, né? Então todo o conceito de infraestrutura, quanto mais dentro do conceito de alta disponibilidade ele tiver, melhor, né? Então caiu energia, a estrutura de TI está dentro de um no-break, né? Está sendo suportado pelo no-break, então tem uma bateria. Então a internet não vai cair, né? A rede não vai cair. Então depende do que você precisa priorizar. E
o mundo de SD-WAN normalmente está dentro desse planejamento, né? Então, tem várias ramificações que precisam ser observadas, né? Não pode cair de jeito nenhum, nem se tiver um blackout ali, tem que aguentar pelo menos 1 hora, né? O caso de um hospital, não sei. Isso tudo tem que estar pensado também considerando a parte elétrica, né? Também considerando os caminhos, porque aí você pensou bem, não adianta nada você ter esse conceito todo de SD-WAN e acabou a luz, acontece o quê? Né? Eu tenho tudo isso, mas está tudo conectado na mesma régua de tomadas. E se aquela régua... Começa a ter uma vulnerabilidade violenta. Tem um pico, estoura o fusível da régua e para tudo. Não, e eu tenho certeza que quem está ouvindo deu uma risada nessa hora, porque na área de infra essas histórias são comuns, né? O no-break tem um no-break, mas ele tem, sei lá, 2 visadas, mas volta para a mesma tomada, para o mesmo circuito. Né? Então, são coisas que a gente sempre precisa considerar, né, no mundo de infraestrutura, né? A gente tem uma redundância aqui, né? Acho que todo mundo, quando está fazendo o seu home office, que está dentro de algum lugar, o seu notebook ali, carga cheia e tal, acabou a luz. O que todo mundo faz aqui? Backup de link, roteia o celular para continuar aquela conectividade, né? Dentro do ambiente corporativo, isso também acontece. Tudo a gente começa a pensar, né, em um ecossistema de redundância. Então, são 2 links para fazer esse chaveamento de pacote. A gente está falando aí naquelas questões de replicação. Então, tudo isso é pensado nas questões de redundância. Se for uma régua, a gente coloca 2 réguas, uma ligada na outra. Isso é ótimo. Tá, mas tudo isso é muito lindo. A gente fala, porque vocês me conhecem, eu tô aqui pra cutucar a ferida. Tudo isso é muito bonito e tal. Mas eu que tenho minha empresa, vou criar uma rede exclusiva pra mim. Com inteligência artificial trabalhando pra mim, falando, ó, isso aqui é melhor desse jeito. E custa quanto? Porque quando a gente ouve é maravilhoso. Aí o dono lá da empresa já falou, é verdade, é isso que eu quero saber. Bonito mas quanto custa? Vai sair caro, vou ter que fechar 3 filiais para poder pagar isso. Exatamente. Aí depende muito do projeto, do perfil, do que a empresa está buscando, né? Então, também, né? Já falei em todas as sessões, são projetos que, assim, são quase que inevitáveis hoje em dia, né? E as empresas no Brasil são muito sensíveis, né? A grande maioria é muito sensível ao budget de investimento para infraestrutura. Mas aí que a Converse consegue ajudar, né? Como integradora, a gente consegue fazer um plano de pagamento mensalizado, né? A gente consegue colocar um serviço como OPEX, né? Se o investimento CAPEX, o investimento à vista ali naquele projeto fica inviável, a gente consegue mensalizar, a gente consegue deixar esse contrato flexível, né? De acordo com o que o cliente pode naquele momento. E essa flexibilidade, o contrato pode ser adicionado com mais filiais ou um projeto mais robusto de acordo com as modificações que o cliente sofre, né? E principalmente a gente consegue entregar isso tudo, toda essa tecnologia, né? Toda essa maravilha, inteiramente como OPEX. E qual o grande benefício disso? A gente coloca mensalizado. O cliente não precisa exatamente adquirir aquilo como ativo próprio, fica sendo um ativo da Converse e a gente, além de implementar com toda a customização que a empresa merece, a gente monitora e dá o suporte em cima dessa rede, né? Então a gente entrega como se fosse um produto para você, você não precisa se preocupar com isso, você vai ganhar todo esse conforto que a gente falou, né, durante as sessões de SaaS, né, o conceito de SCE, os benefícios da conectividade de SD-WAN, sendo suportado, sendo monitorado pela Converse, desonerando sua equipe de TI. Sua equipe não precisa se certificar para isso, sua equipe não precisa se preocupar com isso, porque estaremos lá observando para você, cuidando disso para você e mantendo essa rede eficiente, né? Porque é o que eu digo, projeto nenhum, quase nenhum, hoje em dia você entrega uma caixa fechada. Ele precisa ser monitorado, ele precisa ser tratado, né? Ele precisa ser observado, porque qualquer modificação, de repente você trocou um sistema seu, aquilo ali já pode causar certo impacto na sua rede.
Então, esse tipo de cuidado, né, de observação, né, hoje tá muito na moda falar de observabilidade, né? Então, esse conhecimento do que está sendo passado pode ser cuidado pela Converse, né? Então, a gente pode fazer, se o budget é uma preocupação, a gente pode também ajudar com isso, né? Trazendo tudo para o lado da Converse, entregando a tecnologia, né? E mensalizando isso na forma de um contrato que atenda tecnicamente e que atenda financeiramente também. Então, quando a gente tem toda essa entrega, né, toda essa tudo isso que a Conversys faz muito bem, a gente consegue, cara, inclusive chegar no cliente e pensar também na economia de dados, né? Tudo isso que a gente falou aqui dentro desse grande resumo aqui. A gente está falando em uma situação de CAPEX, a gente está falando em uma situação de OPEX, depende do que o cliente quer. Mas quando a gente entra neste contexto de replicação, de deduplicação, de economia do taxímetro lá, que fica ali na nuvem, o projeto ele se paga mensalmente, por exemplo. Isso é legal. Né? Quando a gente entra para essas questões, quanto custa para um cliente ter uma fábrica que fica, sei lá, em Rondônia, por exemplo, que tem um link muito ruim, que ele não consegue ter uma conectividade com os sistemas, né? E ele precisa pagar algo muito caro para uma empresa local. Então, é uma tecnologia que é entregue em conjunto com tudo isso que o Sibuca disse aqui, é a fome com a vontade de comer. Né? Você consegue fazer uma entrega, uma conectividade aos clientes com uma segurança, passando por toda essa trilogia que a gente conversou aqui, SaaS, SSE, SD-WAN, em um contexto eficaz para o cliente. De novo, quanto custa para o cliente a fábrica dele em Rondônia parada? Né? Quanto custa para o cliente a fazenda dele que está em Goiânia com a produção de leite parada? Né? Porque a gente falou muito de IoT, né? Porque as máquinas que têm a inteligência para tirar não sei quantos litros de leite estão paradas porque não tem um link à internet, não tem uma conectividade. Tá vendo como a coisa tudo se encaixa ali, né? Então, assim, quanto custa para esse cliente ter uma tecnologia dessa, uma tecnologia que se paga, né? Uma tecnologia que tem uma conectividade com a nuvem e uma segurança em todo esse contexto que estamos falando de SaaS. Isso é muito legal, né? Que muitas vezes acho que a galera não olha. Né? A gente comentou no nosso outro bate-papo que na parte de segurança o brasileiro infelizmente espera se lascar, clicar no link errado, perder todas as suas informações, ser sequestrado para depois ir atrás. E aqui eu acho que às vezes o cara não mexe, fala assim, não vou mexer, porque se eu for mexer, vai dar ruim, vai ficar mais caro. E não é, né? Às vezes fala, você até se assusta, vou ter que fazer um investimento. Fala, mas o que você vai ter de retorno, né? E eu acho que essa é uma coisa que a gente tinha que começar a pensar mais na nossa vida. Viu, gente? Olhar mais o ROI da coisa. Exatamente. Olha o famoso Return of Investment. Vê o seu ROI, que vai ser ótimo. E aí tá legal. O cara tá assistindo, falou, maravilha, entendi. Preciso disso. Gostei do conceito de SD-WAN. Por que olha que eu vou perguntar, hein? Por que é que esse cara vai atrás de vocês? Da Conversys e da Aruba? Por quê? Falei, já entendi. Tem um cara aqui que mora na esquina que falou que faz um SD-WAN bom. Encontrei com ele no bar outro dia. Foi o que me entrega. Não preciso entrar em contato com vocês. Por quê? O que o cara tem que ir atrás? O que ele precisa olhar na hora de escolher o provedor do SD-WAN dele? O que é um SD-WAN de verdade? Né? Porque fazer balanceamento de link, a gente abriu a sessão. O Windows ele faz um balanceamento de link. Né? Fazer um chaveamento de pacote, o Windows faz um chaveamento de pacote. Né? Mas quando você faz uma entrega de um SD-WAN de verdade, com diversas tecnologias, com um machine learning que vai aprender com a sua rede, quando você cria o conceito de deduplicação, quando você cria o conceito de que falamos aqui de duplicação de pacote para garantir que toda aquela conectividade chegue do ponto A para o ponto B para o ponto C, esse é o grande diferencial de uma tecnologia robusta. Né? É o que eu disse, fazer por fazer, diversos fazem.
né? A gente faz isso manualmente quando a internet na nossa casa cai, que a gente faz um roteamento para o celular, né? Então, assim, fazer algo manual é muito simples, mas ter algo profissional, ter algo e um porte gigantesco que consiga fazer isso de uma forma automática, transparente para os usuários, onde quer que o cliente esteja, onde quer que aquele usuário esteja, esse é o grande diferencial, né? A questão de não só entregar o produto, mas a questão de economia de toda a solução, a questão de ROI desse cliente. E a Converse está aqui, acho que o Sibuca consegue falar bem, é a entrega de todo esse ecossistema com casos de sucesso, inclusive, né? O expertise conta muito, né? Então a experiência de quem está integrando ali faz toda a diferença, né? Principalmente na questão, né? Eu insisto muito em diversos outros projetos, né? Tanto de SaaS quanto outros, é importante entender o cliente. É importante entender os dados, né? O grande petróleo da situação toda são os dados, né? Hoje em dia. Então, é preciso entender. Se o próprio cliente não entende, a gente tem que ajudá-lo a entender, né? Tendo esse entendimento todo, coloca-se um projeto com eficiência, né? Então, você customiza algo, né? Você coloca de acordo com o que o cliente precisa para que aquilo se torne eficiente, né? Então, o expertise, principalmente de integração multisistemas, faz toda a diferença na hora de implementar, né? Porque o cara, normalmente a corporação não tem só uma marca, geralmente a corporação não tem só um único sistema, né? Então, experiência e principalmente experiências de sucesso, né? Os cases de sucesso que a gente traz na bagagem fazem uma diferença na hora da implementação, porque a gente garante. A gente quer, no caso da Converse, a gente quer, além de vender o produto, a gente quer uma parceria em longa data, né? Por isso que a parceria com a Aruba funciona tão bem há tantos anos, né? Porque ela é baseada em confiança e a gente precisa vender isso para os nossos clientes, né? Parceria de confiança e a longo prazo. A gente quer renovar esse projeto. A gente quer que esse projeto seja um case de sucesso, né? E a gente quer cuidar desse projeto para a corporação. Então, esse tipo de consciência, né, é super importante para dar certo, para que isso vire um case de sucesso, para que seja realmente benéfico para a corporação. Que legal. Tá vendo? Tá vendo, gente? Cuidado, não vai levar gato por lebre. Às vezes o cara pega assim, é isso que eu preciso. E aí você se lasca. Às vezes o barato sai caro. E, inclusive, digo mais, se você vai fazer um investimento na sua empresa, gente, vai no que tem de melhor. De verdade. A Aruba, a Converse estão aqui mostrando pra gente como tem que ser feito direito, não é verdade? Não é, Fê? Como é que é? Tá nessa câmera aqui? Ah, tem o QR Code, vou falar do QR Code, calma. Ó, eu sei que você ficou curioso, você quer conhecer mais. Ah, vou falar um montão de coisa agora. Calma. QR Code aqui, você quer saber das soluções da Aruba? Quer saber mais? Aponta aqui seu celular pro QR Code. Ah, Alberto, tô assistindo o celular. Tudo bem, tem o link aqui embaixo do vídeo. Tem o link, você clica no link. Que mais? O que era o card que eu tinha que falar? Os episódios anteriores, é claro. Vamos facilitar para vocês, né? Você não assistiu sobre o SaaS? Não assistiu sobre SSE? Então tem os cards aparecendo aqui agora. Você clica, aproveita e chega no final aqui. Você já entendeu tudo sobre SD-WAN. Você já falou, mano, preciso entrar em contato com o Sibuca e com o Robson rapidamente. Clica aqui, vai ver o que mais eles explicaram sobre SaaS e SSE. E acho que é isso, né? Os recados estão dados. Gente, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo. Eu que agradeço por toda essa trilogia, né, de transformar um assunto que, em teoria, é pesado em algo leve, algo que deixa os clientes mais confortáveis em procurar essas tecnologias, né? Quando a gente fala em SaaS, é um conceito de um universo de networking, que a gente acabou de falar ali de SD-WAN, de conectividade, de aceleração, no universo de SSE, do mundo de segurança, desmistificando diversas sopas de letrinhas ali, né? E trazendo todo esse conhecimento para todo mundo que está nos assistindo. Então quem agradeço a todos pelo grande bate-papo, né? E vamos seguir, que a gente está aqui aberto para
fazer as provas de conceito, atender os nossos clientes, e a gente está aqui para ajudar sempre. Maravilha. Eu também agradeço, sem palavras, né? Foi muito legal participar dessas sessões aqui. De novo, né, em nome da Converse, obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição aí de quem precisar de alguma ajuda aí com relação a esse universo aí, todo o resto de tecnologia, né, que a gente tem no nosso portfólio, no Universo Aruba, estamos sempre à disposição. Obrigado aí, foi muito legal participar aqui com vocês. Eu que agradeço. Todo mundo aqui assistiu os 3 episódios, merece um diploma, sabe tudo de SASE, SSE e SD-WAN. Gente, obrigado mesmo. E é isso, esse foi o terceiro e último dos 3 programas da nossa minissérie sobre conectividade. Mais uma vez, se você... já sumiu o card da tela? Tudo bem, procura, que tá aqui no YouTube, você pode encontrar o nosso programa falando sobre SASE e nosso programa falando sobre SSE. Em todas as plataformas também, né? Spotify, você quer colocar no seu Spotify, ouvir no seu carro, na sua casa, onde você estiver, as informações estarão lá. Se você ficou com alguma dúvida, manda mensagem pra gente, tá? Aproveita. E claro, né? Curte, compartilha e se inscreve no canal, que ajuda muito a gente continuar aqui trazendo esses programas para vocês. É isso, Scancast, podcast de carreira e tecnologia da Scansource, fica por aqui. Eu sou Alberto Viçoso, muito obrigado e até a próxima.